Bolsonaro e a sua irresponsabilidade parece que não tem tamanho, não tem limite. Se ele fosse uma pessoa minimamente responsável, ele já deveria estar passando o recurso para as pessoas, receber seu recurso para ficar em casa e, ao mesmo tempo, garantindo que é outra etapa que precisa fazer, que é milhões de... Nos últimos 5 anos. Companheiras, companheiros, nós encerramos os 3 programas que a gente ia fazer para discutir a situação atual do país. No primeiro programa nós mostramos como que o nosso país foi construído ao longo do tempo, ao longo desses 520 anos, aonde todos os governantes adotaram política de concentração da riqueza e concentração da renda, com exceção do presidente Lula e da presidente Dilma, que adotou uma política de distribuição de riqueza para o povo trabalhador. O fato é que o nosso país é um dos países do mundo onde a renda e a riqueza é mais concentrada. O que isso quer dizer? Que pouquíssimas pessoas têm muita renda e muito dinheiro, e muita gente, quase toda a população, tem pouco recurso, pouca renda. O que isso significa para nós? Significa que a grande maioria da população do nosso país não tem uma moradia adequada, e um grande número nem moradia tem, que um grande número de população do nosso país não tem uma renda adequada, e outro número maior ainda nem renda tem. Assim que tem pouco acesso à saúde, pouco acesso à educação. Então, a qualidade de vida do nosso povo, dadas essas políticas adotadas por todos os governos, com exceção do presidente Lula e da presidente Dilma, faz no nosso país, o país com muita desigualdade. E no momento de crise dessa maneira, que nós estamos enfrentando, da crise da doença do Covid-19, do vírus, coronavírus, a situação da grande maioria do nosso povo fica difícil de combater. E essa situação foi muito aprofundada desde que deu o golpe na presidente Dilma, que colocou o Michel Temer e agora o Bolsonaro. Porque esses dois, como grandes irresponsáveis que são, e não têm compromisso com a grande maioria do nosso povo, têm adotado política que traz prejuízo para a imensa maioria do nosso povo. Então, essa crise, que nós mostramos no nosso programa, que gerou, se não tomar as medidas, muitos problemas nós vamos enfrentar, mas talvez parecido com a Itália, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, que foram países que, da mesma maneira como esse irresponsável do Bolsonaro, ficou pregando para as pessoas não fazer o isolamento e não tomou as medidas que precisavam. A situação no Brasil e no Tocantins só não é mais grave porque vários governos, praticamente todos os governos estaduais e as prefeituras, principalmente das maiores cidades, tomaram medidas de isolamento social que brecou o avanço da Covid-19. Porque se fosse fazer aquilo que o irresponsável do Bolsonaro e seu governo propõe, nós estaríamos numa situação muito grave. Praticamente todas as cidades, as maiores, do nosso país. Então nós mostramos como que a desigualdade cria problema na hora de combater uma pandemia dessa. No segundo programa nós discutimos o que é uma doença viral. A doença viral é aquela que é transformada por vírus, que é o vírus, o seu agente patológico. Micro-organismos, ou pequenos organismos, são que transmitem várias doenças. São bactérias, vírus, protozoários, que transmitem várias doenças para a gente. As doenças viral, que é a doença de vírus, como é a Covid-19, elas são normalmente mais graves. E nós mostramos porque, de uma maneira simples, como o vírus entra para dentro da célula, é muito mais difícil de combater. E é muito mais difícil de se prevenir também. O vírus é muito pequenininho, a gente mostrou como é que é, de uma maneira simples para todo mundo entender. Então a doença viral é mais difícil da gente de ter o combate. Por último, no terceiro programa, nós mostramos quais as medidas que têm que ser feitas. E nós repetimos aqui. Primeiro, fortalecer o SUS, fortalecer o isolamento social. O Estado é obrigado, notadamente o governo federal, a dar recursos para as pessoas, como os outros países estão fazendo, para que as pessoas permaneçam em casa e tenham a sua renda. E garanta também, principalmente para as pequenas empresas, condições de ter acesso a recurso financeiro
sem pagar juros, para a crise econômica ser minimizada. E as pessoas não perderem seu emprego, as pessoas têm como consumir. Mas é muito importante também que as pessoas, os trabalhadores que vão precisar trabalhar na produção de alimentos, na produção de insumos médicos, de equipamentos médicos, essas atividades que não pode parar em hipótese alguma, que eles também tenham os seus equipamentos que o protejam da doença. Então é muito importante que a gente trabalhe nisso. Isso foi o que nós apresentamos nos 3 programas. Hoje a gente quer fazer um balanço. O Bolsonaro e a sua irresponsabilidade parece que não tem tamanho, não tem limite. Várias vezes aquilo que ele fala foi desmentido. Como a sua estratégia política e como a sua vida política, talvez até a vida pessoal, eu não sei, mas posso falar da vida política, foi construída em cima da mentira, é o primeiro presidente que se tem notícia que aquilo que ele colocou nas redes sociais, as próprias redes sociais tirou, porque ele continua mentindo. Ele, como presidente, vai para a televisão, faz pronunciamento, que 1 minuto depois dele parar de falar, os órgãos que ele citou como exemplo, e ele cita algumas coisas da Organização Mundial da Saúde, negam o que ele está dizendo, que ele está mentindo. E é muito difícil você ter... Aliás, na história, no mundo inteiro está falando, todo mundo é reconhecendo, que nunca viu um presidente de um país tão irresponsável e tão mentiroso como é o Bolsonaro, que dificulta o combate, não só a essa doença, a essa pandemia, mas em toda a atividade do Estado. Então, a crise que nós estamos nos metendo nela, por conta da irresponsabilidade do Bolsonaro, é enorme. E o Congresso aprovou, e ele já deveria estar preocupado com isso, é repassar o dinheiro para as pessoas. Ele já deveria ter tomado atitude nisso, e até agora ele não tomou. O Congresso já aprovou uma verba, um recurso de R$600 a R$1.200, dependendo do tamanho da família. Nós defendemos que R$600 é muito pouco, defendemos que todo mundo tem que receber mais de R$1.000. Mais de 100 milhões de pessoas no nosso país precisa de receber recursos do governo para poder atender as suas necessidades básicas. E esse irresponsável, ao invés de tomar essas atitudes, continua atacando aqueles que defendem aquilo que é certo, aquilo que a ciência manda, aquilo que os médicos mandam, que é o isolamento social e o tratamento. Se ele fosse uma pessoa minimamente responsável, ele já deveria estar passando o recurso para as pessoas, receber seu recurso para ficar em casa e, ao mesmo tempo, garantindo que é outra etapa que precisa fazer, que é milhões de exames da Covid-19 para poder evitar essa pandemia ficar pior. Felizmente, alguns governantes dos estados, do município, não observam aquilo que o Bolsonaro fala, mas o principal, a população não acompanha o que esse translocado, o que esse irresponsável, o que esse mentiroso do Bolsonaro fica pregando na rede social. Não sigamos nada que ele fala. Tudo que ele falar, nós vamos fazer o contrário, porque assim é que nós vamos salvar a vida das pessoas e nós vamos salvar a economia desse país. Um abraço a todos, muito obrigado.